Todos bem? Alguém precisa que a gente faça uma oração? Todo mundo em paz? Os trabalhos mediúnicos estão bem? Tudo bem. Então tá bom. Ana Paula, já que você falou, eu vou pedir para você fazer oração. E naquela mesma situação que ocorreu com você antes, nós vamos pedir para Maria Tereza, que está aqui do lado, que fez um trabalho mediúnico agora mesmo também, tá? Maria Tereza é essa aqui, ó. Obrigada. Por nada. Então, você faz a oração do fim e do início do outro, por favor. Sim. E nesse momento, onde aqui estamos reunidos, Mestre amado, na tua presença, unidos pelos mesmos propósitos, pelos sentimentos, unidos pelas vibrações de amor que nos unem no mesmo objetivo, onde através, Mestre amado, das equipes espirituais, dos irmãos que aqui nos assistem, possamos aurir os conhecimentos das tuas palavras, dos teus ensinamentos, conhecimentos que nos trazem a verdade, afastando o véu dos nossos olhos, e possamos assim, descortinando aos poucos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, no conhecimento de quem realmente somos, de forma que tal conhecimento não nos traga constrangimento, culpa, dor, que nos traga a libertação de nós mesmos, no caminho de perdão, de alto amor, de vontade de seguir as tuas palavras, de ter a tua luz em nossos caminhos, que possamos receber assim assistência espiritual tão necessária nos momentos de dificuldade, que muitas vezes necessitamos de assistência durante os trabalhos, durante o momento em que nós nos dispomos a servir em teu nome. Que as equipes espirituais aqui presentes possam nos abençoar através dos feitos curadores tão necessários para que possamos recuperar o equilíbrio físico, espiritual e mental. E assim agradecemos pela oportunidade, pedindo as tuas bênçãos, Senhor, pela continuação do estudo, abençoando assim os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Ana Paula. Nós paramos capítulo 21, né? Não, capítulo 20, versículo 41. Não sei se vocês lembram que o Cristo está falando dos mortos que hão de ressuscitar, né? Moisés junto à sarça. Sobre mortes, anjos, filhos de Deus, aí nós falamos o que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora ele está explicando uma coisa muito importante, que é assim. Na visão dos israelenses, o Cristo que viria, ele era filho de Davi.
Então eles estavam esperando um filho de Davi, ou seja, da tribo de Davi. O Cristo era, mas eles não sabiam. Talvez eles estivessem esperando um rei. Davi foi rei, originou o filho Salomão, que foi o maior reinado da história de Israel, e que Israel ele fez, por um lado, uma colaboração com os babilônios e com os egípcios ao mesmo tempo, gerando um comércio intenso e dado a eles assim uma, vamos dizer, uma caracterização de reino grande. E aí, depois que aconteceu isso, ocorreram guerras, novamente Israel foi tomado, e depois, né, os reis da Babilônia tomaram Israel, a Judéia conseguiu ficar um pouco fora dessa situação de invasão da Babilônia na primeira vez que as tribos foram invadidas, as tribos do norte que tinham se juntado, né, formado chamado Reino da Samaria, e ficou o Reino de Judá e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim formando o Reino do Sul, que foi a Judéia. Então, no que aconteceu isso, os reinados acabaram e tentaram começar um novo reinado, o reinado dos Macabeus. E aí geraram também novamente príncipes em Israel. Então a questão da tribo ficou meio bagunçada. Mas nós vamos ver lá no começo do Evangelho de Mateus sobre a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus vai falar de que o Cristo é filho de Davi. Então, se ele é filho de Davi, as profecias estavam corretas. Só que filho, veja que coisa interessante. Filho de Davi, o que eles estavam pensando? É muito literal. Que Davi teria um filho, a casa de Davi teria um filho. Então, teoricamente, esse Cristo seria um grande profeta. Mas não seria o filho de Deus Todo-Poderoso, como o próprio Cristo se chama filho de Deus. E aí o Cristo pega a profecia e aí ele interpreta a profecia e deixa um problema para os judeus que ficam dizendo que ele não era filho de Deus. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Dizendo o mesmo Davi no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então a promessa que é feita a Davi é que o Cristo viria e colocaria os inimigos de Israel como escabelo dos pés, suporte para os pés, ou seja, debaixo dos pés. Os inimigos deles da época eram os babilônios, depois os romanos. Antes eram os filisteus, babilônios, romanos. Aí, eles estavam esperando um Cristo que chegasse com poder, dizimasse os outros e falasse assim: Israel, o mundo é seu, não é mais dos romanos. Era isso que eles estavam esperando. De sorte que Davi lhe chama Senhor, e como é seu filho? Então disse o Senhor ao meu Senhor, Davi falando: Deus disse àquele que é meu Senhor: assenta-te à minha direita, o Cristo. Então, se o Senhor ele é Senhor de Davi, como é que ele pode ser filho? Sendo que lá todo filho tinha a obrigação de obedecer ao pai. E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. E devoram as casas das viúvas, fazendo como pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Uma outra narração, os fariseus ficaram confundidos com essa relação de Jesus, porque Jesus acabou de dizer: se Davi chama o Cristo de Senhor, então o Cristo é Senhor de Davi. Logo, ele é maior. Logo, ele explica para os fariseus que estavam querendo questionar se ele era o Cristo. E ele mostra, pelas próprias escrituras, que é o Cristo.
A partir do versículo 45, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas. Quem que eram os escribas? Os doutores da lei. Quem que eram os doutores da lei? Pessoas com alta habilidade intelectual. O que era a ciência dos israelenses? Era matemática? Astronomia? Não, era a história do povo. Era a lei de Deus. Então, aqueles que se destacavam nessa parte dessa literatura, eles estudavam os livros para ensinar o povo. Era uma academia de formação dos professores. Então, os escribas eram os professores, na verdade, os acadêmicos do Estado. Aqueles que recebiam maior quantidade de informação para ensinar o povo. Era aquele que representava Deus para o povo. Esse era o escriba. Todos entenderam? Eles eram os sacerdotes. Tudo bem? Como é que o Cristo fala guardai-vos dos escribas? É porque a corrupção já tinha tomado conta. Então, era filho de gente rica, era determinadas pessoas, não eram mais os mais capacitados, mas eram os mais políticos. Que querem andar com vestes compridas, aparência física. Não vale o vestido mais que o corpo? Cristo fala lá no Sermão da Montanha. E amam as saudações nas praças. Gostam de ser vistos como queridos, que as pessoas gostem deles, que as pessoas os cumprimentem. E as principais cadeiras nas sinagogas, ou seja, me coloca na frente, me mostra para os outros, mostra que eu sou importante. E os primeiros lugares nos banquetes e nas festas. Compreendeu? Vamos pegar isso e trazer para o dia de hoje. Pessoa que gosta de se vestir bem para chamar a atenção dos outros. A pessoa que gosta de se vestir bem para chamar a atenção dos outros, o que ela quer mostrar? Para ela é mais importante o corpo ou a veste? Não significa que a gente tenha que andar em andrajos, está claro isso? Não é isso. É que se eu dou mais importância para a veste, para chamar a atenção para os outros, eu estou menos ligado ao mundo espiritual, concorda? Certo? Quem que gosta de ser saudado? Humilde ou vaidoso? O simples ou orgulhoso? Entenderam a questão? Olha como é que o Cristo fala. As principais cadeiras nas sinagogas, ou seja, ele quer estar em evidência para o povo. Concorda? Ele gosta que os outros falem, nossa, olha que pessoa importante, que pessoa rica, que pessoa bonita. Eles querem, resumindo, eles querem a aprovação de Deus ou a aprovação das pessoas? Compreenderam as coisas agora? As pessoas que buscam a aprovação dos homens não estão preocupadas com a aprovação de Deus. Quantas pessoas gastam dinheiro para poder se mostrar na sociedade? Para poder aparecer para as pessoas? Pessoas que, se alguém bate a porta pedindo uma comida, diz que não tem, mas gasta dinheiro para levar presentes para os amigos ricos. Israel estava desse jeito. Um grupo pequeno estava mandando nos outros e eles estavam ensinando de maneira equivocada a lei de Deus. Eles estavam ensinando os atos exteriores e não a melhora íntima, não a reforma íntima. E aí ele fala claramente o que eles fazem. Devoram as casas das viúvas. Sabe o que é isso? As viúvas que eram ricas, os maridos morriam, elas pagavam as orações. Até hoje se paga oração na Igreja Católica? Não paga missa de sétimo dia? Entende? Sim. Entenderam? Paga, sim. Paga. Então, olha só que interessante isso. Paga. O catolicismo é filho do farisaísmo.
Lembra que eu expliquei aquele negócio de espargir? Ao invés de sangue de boi, é água. É quase a mesma coisa. Incenso não é coisa de mística, entende? Então aquilo é toda uma situação que nem eles sabem explicar, mas é que eles pegaram esse misticismo do farisaísmo. Fazendo como pretexto longas orações. O que o Cristo falou sobre oração? Vocês estão lembrados? Lá no Sermão da Montanha? Não sereis ouvidos por muito falar. Mas quando orardes, orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não fazeis como os hipócritas que oram nas esquinas, nas sinagogas, para mostrar que estão orando. Quando orardes, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está nos céus, e ele te ouvindo te atenderá. Não são as longas orações, estão fazendo longa oração para receber dinheiro. Eles estavam trocando oração por dinheiro. Aqueles que fazem isso receberão maior condenação, porque já têm conhecimento. Entende? Já tem conhecimento. O Cristo fala isso de uma maneira bastante direta. Vamos lá. Vocês não acham que uma pessoa, para falar isso, perto dos escribas, já sabendo que eles queriam matá-lo, tem que ter muita coragem? Não é um indivíduo assim, destemido? Por que passa a ideia de que o Cristo ficou quietinho, não falou nada, que o silêncio é mais importante do que a fala? É uma maneira dos obsessores pedirem para quem fala o bem ficar calado para que a consciência não doa. Ora, se Deus nos deu a fala, por que a gente vai ficar calado? A questão é o que falar e quando falar. E o silêncio é muito importante em dados momentos, mas ele não é importante quando se precisa defender uma pessoa necessitada, quando é preciso defender o certo contra o errado, quando é preciso explanar sobre Jesus. Vamos ficar calados? É ser todo mundo mudo. Entende? Isso, a questão é a organização do que você vai fazer. É isso. Então, olha, o Cristo falou. Uma vez eu falei para vocês, um colega falou assim, mas o Cristo não era assim. Ele não falava essas coisas. Olha só o que ele está falando. Ele está lá na festa, vocês lembram? Ele está na festa. Está falando na festa e o pessoal queria matar o Cristo. E estavam tentando o Cristo. Fariseus e saduceus, lembraram? E o Cristo vai falar isso. E fala de quem? Dos mais importantes. Na frente deles. Vocês perceberam que tem hora que ele fala assim, e chamou os seus apóstolos, chamou os seus discípulos, aqui ele falou, e ouvindo-o todo o povo, não tinha escriba lá, né? Ele vai e fala isso. Vamos fazer oração pelo seu Javan. O pai da Ana Paula, a dona Maria Toledo, levou o marido, que é o pai da Ana Paula, para o hospital, né? Que está indo na urgência. Então vamos parar um pouquinho, fazer uma oração. Pode ser? Obrigada. Responde. Senhor Jesus, Mestre amado, que a luz do seu coração chegue até nós, que em teu nome doemos de nós a quem necessita. Não só para o grupo se tornar mais homogêneo e trabalhador no bem, mas também nesse momento para ajudar o seu Javan Toledo, que ele receba as bênçãos do seu amor, pois saúde precária requer atenção, carinho, que doemos de nós as vibrações para o tratamento dele e a proteção à família. A todos os que estão envolvidos nesse processo, recebam as bênçãos do seu amor, encarnados e desencarnados. E que a luz do seu amor chegue até os nossos corações. De todos nós, para doarmos em seu nome, e de nós pouco podemos, devido ao passado culposo que temos, mas por acréscimo de misericórdia, o Senhor permite que para crescermos ajudemos. E ajudando ao semelhante, estamos nos ajudando. Muito obrigado, Senhor Jesus,
e Pai Celestial por todas as oportunidades, inclusive a de, com consciência, podemos orar pelos nossos semelhantes. Leva o nosso carinho para a família, Ana Paula. Obrigada. Capítulo 21. Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém. Ele fala dos sinais que precederão a sua segunda vinda e conta a parábola da figueira. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. As pessoas doavam dinheiro. Para quem que ia esse dinheiro? Para os escribas. Eu me lembro de ter lido, o livro chama Atos de Pilatos, e ele escreveu, numa parte em que ele fala de Jesus, ele diz que os fariseus, os sacerdotes, eram verdadeiras rapinas em Israel. Que ele várias vezes tentou utilizar o rico tesouro do templo para melhorar as ruas, o saneamento e ajudar as pessoas. E os sacerdotes se irritaram com isso. Então, baseado nessa leitura que eu estou falando. Tá? Eles jogavam lá. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles lançaram para as ofertas de Deus do que eles sobejavam. Mas esta da sua pobreza lançou todo o sustento que tinha. Olha, Jesus está começando a dar o sermão final perto da crucificação. Ele está deixando bem claro aqui o seguinte. Se eu tenho muito, digamos que eu ganho 100 mil por mês, e eu preciso de 20 para viver bem. Se eu der 70 mil para caridade, de acordo com o que o Cristo nos está ensinando, eu ainda não estou fazendo a caridade, estou fazendo minha obrigação. Eu sei que é duro falar isso, mas é verdade. Eu só vou fazer a caridade quando eu der daquilo que sai de mim pelo meu esforço, pelo meu sacrifício. Então, uma pessoa pobre que borda para o pobre, que faz roupinhas, que faz sapatinho para as crianças, ela está dando mais do que o indivíduo que dá, por exemplo, 1 milhão, sendo que ele tem 100 milhões na conta. Entenderam a questão? A nossa sociedade acha bonito. A pessoa deu 1 milhão para caridade, mas ele tem 300 milhões. Você compreende? Ele não deu nada do que vai lhe faltar, porque em 2 anos ele pega só de juros, ele pega de volta. Isso aí, até menos, em um ano, consegue pegar de volta, pelas continhas aqui. Então, olha que situação interessante. A caridade é aquilo que a gente dá da gente, não é aquilo que a gente dá do que sobra. É triste falar isso, porque... por que é triste? Porque para as pessoas que a gente conversou, muitas vezes eu ouvi a pessoa falar assim, não, eu já ajudei muito. Um dia, uma vez, tinha uma pessoa que estava com fome, eu fui e dei comida para ela. Só. Aquilo fez falta? Era mais que obrigação alimentar quem tem fome, é nosso irmão perante Deus. Senão, eu não estou acreditando que Jesus vem ensinar que todos somos filhos do mesmo Pai. Nós todos somos filhos do mesmo Pai, Deus não gosta do pobre? O que Cristo falou? Mais fácil, camelo passar pelo buraco com uma agulha. Não foi? Nós estamos até repetindo isso. São Jerônimo, ele errou a tradução. A palavra camelo, com K, significa corda de segurar navio. Corda feita com pelo de camelo. Aí, ao invés dele traduzir corda, ele pegou o camelo e colocou animal. Então, hoje nós já sabemos claramente que houve um erro de São Jerônimo, que ele estava falando de corda mesmo. Mas o que ele quer dizer? Então, a pessoa que tem necessidade, está passando fome, eu não deveria tratá-la bem, até porque ela pode me ajudar lá no céu? Não, eu trato como se dá para ela uma comida, estou sendo extremamente caridoso e estou à vontade para ter tudo na minha casa sem faltar nada. Estou falando para a gente largar tudo e sair atrás, não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, interpreta essa passagem de forma bastante clara. Tenta chamar para sua casa as pessoas que não têm condição de lhe dar o mesmo em retorno. É isso.
ele está dizendo. Então, o que ele quis dizer aqui, o Cristo? Isso quis dizer assim, se você está dando, ajudando, daquilo que ele está em excesso, não é mais que sua obrigação. A caridade é o tempo, é o carinho, é uma visita, é você deixar o seu estado de conforto para ajudar o semelhante, de várias formas, de várias maneiras. Vocês lembram do livro do André Luiz? Que ele deu várias consultas de graça e foi considerado? Alguma vez o ministro falou assim: ah, lá na sua casa eles deram comida para os pobres. Naquela época era normal, vocês lembram? Antigamente, a pessoa passava, batia, sei lá, dava um prato de comida, um pão. Os mendigos pediam pão velho, pão que sobrou, eles pediam sobra. Em momento algum que ele foi falado, falou assim: não, você na sua casa deu 30 refeições para os mendigos. Não, o que foi valorizado? O tempo dele. A consulta que ele deu de graça, não foi o dinheiro. Depois nós fomos descobrir, considerando que ele é Carlos Chagas, que ele também dava dinheiro para comprar remédio. Ele dava receita e dava o dinheiro. Mas não foi considerado isso porque era do que sobrava. Entende a profundidade disso? Minha irmã, que faleceu, ela tinha 20 anos de idade. A minha irmã, depois que mandou uma mensagem dela, ela falou assim: consegui um melhor lugar aqui pelo tempo que eu trabalhei na evangelização infantil. Mas a minha irmã fez campanha do quilo. Ela ajudou também as pessoas necessitadas. A minha irmã, já vi minha irmã sair e levar comida para pobre lá na rua. A pessoa necessitada. Não foi citado isso. Ou seja, ela também citou, foi considerado o tempo que eu dei para ajudar as pessoas. Na caridade. Precisa de dinheiro para fazer caridade? Não precisa. Sorriso. Doar de si mesmo. Trocar a versão para uma pessoa para tentar ver o que ela tem de bom. O nosso evangelho fala assim: ouvir um tolo falar e ficar em silêncio é caridade. É aquilo que a gente tem que dar. É isso que ele está dizendo aqui. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Isso via tudo. Rico. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então o Cristo está falando de que tipo de dinheiro? Material ou espiritual? Eu acho que isso aqui é muito claro para poder a gente entender o significado da caridade na vida. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que lançaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobejava. Ou seja, todos lançaram algo que não lhe fazia falta. Mas esta, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. Ela lançou lá para ajudar e aí, provavelmente ela foi pedir esmola. Não era uma viúva rica. Não podia pagar pelas orações, mas provavelmente recebeu mais do que se pagava. A caridade é a gente descer do status que a gente deu a nós mesmos, de orgulhosos e egoístas, para nos fazermos iguais aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. E falando alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. No ano 70, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, teve uma insurgência do povo de Israel ali em Jerusalém, e Roma mandou o exército e destruiu Jerusalém, tacou fogo e mandou derrubar o templo. No ano de 79, o templo de Salomão é destruído, o povo de Israel perde o seu estado. Não tem mais estado. A Palestina. Então, Cristo prevê a derrubada de Jerusalém.
Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E já o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Fala assim, mas será que esse tempo é tão próximo assim? Nós vamos ver no próprio Atos dos Apóstolos falsos profetas falando em nome do Cristo, dizendo que eram santos em nome do Cristo e falavam em nome de Paulo. Tem até um caso, que eu esqueci o nome do indivíduo, que foi tentar expulsar os espíritos, falou assim, em nome de Jesus e de Paulo de Tarso, eu vos expulso. E falou para o cara endemoniado. O endemoniado falou assim, Jesus e Paulo eu conheço, mas você não. Ele levou uma surra. Então ali já começou o processo, a situação. Haveriam falsos cristos e falsos profetas. O tempo está próximo. Mas não está acontecendo agora as mudanças? As mudanças estão acontecendo agora? 2000 anos é próximo por Cristo? Aí voltamos a lembrar do povo, dos enviados de Capela. Lembra? Para eles o tempo era aquele lá. Estava acabando. Mas para nós, também, se você pensar, 2000 anos, o tempo é curto. O tempo está próximo. E os falsos cristos e falsos profetas também na erraticidade para os médiuns. Ora, quando um obsessor nos fala para fazermos alguma coisa que vai contra o que o Cristo nos ensinou, ele não está sendo um falso profeta, um falso Cristo? Como é que eu posso, então, vencer os falsos profetas da erraticidade? Ou até os falsos profetas, as pessoas que dizem o que a gente deve fazer, sendo que ela nunca leu nem o Novo Testamento? Será que uma pessoa que acha que ela fez caridade porque ela alimentou um pai e uma filha que estavam com fome uma vez na vida, quando lê sobre a viúva, que Deus deu mais do que os ricos, ele não pensa? Por que as pessoas não leem isso? Porque diz que é difícil? Se é meu pai que mandou, meu pai que escreveu, que me deu a vida e fez esse universo desse tamanho, não compensa eu me esforçar um pouquinho para tentar entender essas letras e esse significado? Então, aqui nós vemos que a ociosidade, a preguiça no trabalho, do bem, ela existe na Terra de maneira muito forte. A gente não quer sair do nosso comodismo. E quando a gente lê essas coisas, machuca. Machuca. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Aqui a gente vê um erro na tradução, porque a palavra sedição, ela apareceu pela primeira vez na história, relatada e escrita no século XIV depois de Cristo. Porque é necessário que... Eles não podiam ter falado sedição, tinha outro significado. Ou melhor, tinha o mesmo significado, mas a palavra não podia ser sedição. Porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então, é necessário, as guerras vão acontecer. O que aconteceu depois que Cristo foi embora? Teve a guerra, teve invasão lá, no ano 70. Depois, em 430, começa o cerco de Roma. Em 495, Roma é tomada. Inicia, então, a Idade Média. E depois da Idade Média, começam as guerras. Os hunos começam a invadir, a tomar o reino feito pelos romanos, e a guerra vai acontecendo, tem que ter guerra para poder sair das lutas contra os reinos, tem as guerras, tudo. Vai ter guerra, guerra, não para a guerra. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Aí ele está falando de quê? Onde que tinha reino? Olha, não acabaram os estados absolutistas, a Europa inteira foi
um grande, pequenos reinados que não tinha nação, mas que tinham senhores feudais, ela estava dividida em feudos e não em nações. Quando que as nações se tornam? Aí você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nações e reinos. Ele já estava prevendo as guerras entre as nações, já estava prevendo o futuro longe. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Eu estava no Japão quando aconteceu. Do outro lado. E fomes, teve fome no mundo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a fome alastrou pela Europa. E pestilências. Ué, não sei quanto tempo faz que nós tivemos Covid e o mundo inteiro teve que parar e entrar, voltar para dentro de casa. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O pessoal não para de falar que vai ter teve alinhamento do planeta, que o asteroide vai cair na Terra, que o não sei o que está acontecendo, que o que está passando. Né? Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Estava falando para os discípulos. E conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Paulo de Tarso foi conduzido na presença de reis e governadores por causa do Cristo, por exemplo. Pedro, os apóstolos, pessoal, os sacerdotes. Sobrevir-vos-á isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, as quais não poderão contradizer nem resistir todos quantos se vos opuserem. Pois o Paulo falou, o pessoal ouviu, era lógico, e o próprio Herodes, se eu não estou enganado, falou assim, o outro falou assim, Paulo, as muitas letras te enlouqueceram. Eles não ouvirão. Eles não podem se opor ao que foi dito, mas eles podem se opor à pessoa. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. Matarão alguns de vós. Aconteceu com Joana d'Arc. Foi entregue pela própria nação, pelos próprios amigos. Lembra? E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Amém. Agora fala, amém. Porque quando aquele que trabalha por Cristo numa sociedade que não é do Cristo, querido, ele não é. Mas não perecerá nenhum cabelo da vossa cabeça. Ele fala do Espírito. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Espera e continua trabalhando. Porém, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que já é chegada a sua assolação. E foi o que aconteceu. Jerusalém foi envolvida por exército, foi subjugado e destruído o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Foi o que aconteceu. O povo de Israel foi espalhado pelo mundo, voltando a se juntar novamente em 1949. 4 anos depois da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, é verdade. Ela começou em 1945. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Olha só, isso significa que a dívida humana é tão grande que há 2000 anos atrás nós já tínhamos resgate para pagar através da Primeira e Segunda Guerra e das outras guerras. E o Cristo já sabia, porque já está escrito. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. O povo que ele está falando? Os judeus. E não teve isso na Segunda Guerra Mundial? Os alemães fizeram? E eles cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Aconteceu com os judeus. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua. Esses dias falaram que o sol estava com um buraco negro de 60 vezes o tamanho da terra. E nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Tsunami nas Filipinas, tsunami no Japão.
Homens desfalecendo de terror. Está acontecendo isso hoje, não? Nunca teve tanto medo, tanta fobia, tanto pânico, tanta crise de pânico. A expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aí sim, essa redenção é esse momento que nós chamamos de mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Contou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotaram, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. De verdade vos digo que essa geração não passará até que tudo aconteça. Aí ele já volta a falar dos enviados de capela. E assim que essa geração morrer, eles vão ser levados, os que cumpriram o dever e os outros vão ficar. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E acautelai-vos, não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria. Coisas associadas aqui. Excessos alimentares, embriaguez, os cuidados desta vida, dá mais valor à vida material. E venha sobre vós inesperadamente aquele dia. Ou seja, todos aqueles que desconsideram o espírito para considerar a carne vão ser pegos em estado de desatenção. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O significado aqui é muito profundo. Vigiai a todo tempo orando, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Eu acho que nunca, em nossos estudos, um capítulo passou tão rápido. A análise desse capítulo é bastante complexa. A análise desse capítulo, ela geraria assim, um estudo quase do Apocalipse inteiro. Então, nós nos prendemos simplesmente às coisas morais e às coisas que estão acontecendo. Por quê? Olhar a figueira. Quando ela tem flor, o verão está chegando. Olhar para o céu. Olhar para as coisas que estão acontecendo. Tsunami, guerra. Mas o tempo está chegando. E aí ele fala, orar e vigiar. E se mantém atento. Trabalha, faz o bem. E aí tenha paciência. E aí haverá salvação. E isso nos faz entristecer por todos aqueles que desistem do Cristo e se ligam às coisas materiais. Aqui ele foi bem claro. Não sobrecarregais com glutonarias, bebedices ou as coisas desse mundo. E a gente, quando dá muito tempo na nossa mente para as coisas desse mundo, nós deixamos de dar tempo para as coisas do Espírito. O que adianta se eles tirarem a nossa casa, o nosso carro, o nosso sustento? A vida é eterna. Eu usei isso para mim muitas vezes, né? Nos momentos que o pessoal queria tirar meu emprego, qualquer coisa eu vou para debaixo da ponte. Melhor que morar com os parentes. Nada. Então vamos terminar aqui, vamos orar. E Deus nos envolve em seu amor e em sua bondade sempre. Ok? Dona Beth, a senhora pode fazer oração para nós? Posso sim, Thales. Muito obrigado. Todos recebam um abraço e o nosso carinho.
Então, vamos começar a relaxar e entender que tudo que nos foi dito nos era necessário entender e escutar. É difícil entender a vontade de Deus quando a gente não cede para muitas coisas, né? São muitas coisas que a gente pode deixar de fazer, deixar de falar, deixar de julgar. É uma maneira de agradar a Deus, com certeza. Jesus tem nos mostrado que os tempos amargos, perigosos, de desavenças climáticas, de desavenças políticas, de medos, está tudo aí pertinho da gente, acontecendo toda hora, todo momento. Que Jesus nos ajude a passar por todos esses problemas que estamos enfrentando, nos trazendo paz, nos trazendo consolo, de que quem faz o bem, ganha o bem. Não adianta a gente querer ganhar o bem sem fazer o bem. Vamos pedir a Jesus que nos dê força, nos dê vontade e nos dê condições de ajudar sempre ao próximo, que está às vezes muito mais próximo do que a gente imagina. Pessoas da família que não se veem diante de Jesus, que não se prostram diante das palavras dele, pessoas de longe, vizinhos, amigos, parentes antigos que a gente não vê, mas sabe que não estão bem. Que Jesus console todas essas pessoas, meu Deus. Que Jesus possa nos abrir o caminho para entendermos o que realmente precisamos de fazer nesse momento tão tumultuado que está a humanidade, tão cheio de raiva, de ódio, de inveja, de preconceito. Que Jesus nos ajude a vencer tudo isso. E é muito simples, é só aceitar a palavra dele, é só entender o que ele deixou para nós, escrito, falado. Vamos seguir a palavra de Jesus e acho que as coisas assim podem melhorar muito para nós e para toda a humanidade. Que assim seja, Senhor. Obrigado, dona Beth. Deus nos abençoe. Amém.